Pessoal, essa aula agora vai ser sobre o sistema Rênio-Osmio, tá bom? E aí tá um breve sumário do que a gente vai discutir nessa aula. Então, começando pela geoquímica do Rênio e do ósmio, que na verdade fazem parte aí dos chamados elementos do grupo da platina, né? Que estão aqui no meiozinho da tabela periódica, né? O Rênio está para fora aqui, o ósmio faz parte, na verdade, né? Esses elementos do grupo da platina eles são metais de transição dos grupos 8, 9 e 10. Tá bom? E o ósmio é o menos abundante deles. Né? O Rênio é o metal de transição do grupo 7, que está aqui do lado do ósmio. Tá bom? Uma figurinha aqui da Wikipédia mostrando um pedacinho de ósmio, né? Sem escala, infelizmente, eu odeio essas figuras sem escala. Ele é um elemento natural estável, se não me engano, é o mais denso que tem, né? Quase 22,59 gramas por centímetro cúbico, bastante denso. Um dos menos abundantes na crosta terrestre, a média de 0,05 partes por bilhão. Uma coisa interessante do ósmio é que ele tem vários estados de oxidação, de -2 a +8. Isso aí a gente vai utilizar como uma coisa interessante na hora de fazer a separação do Rênio e do ósmio em sala limpa, tá bom? O nome dele vem do grego osmi, que significa cheiro. Ele tem um cheiro forte, principalmente o tetróxido de ósmio, né? Como ele tem muito estado de oxidação, ele é muito volátil, então por isso ele forma esses compostos aí, tá bom? E todo o ósmio, irídio, etc., foram tudo descobertos como resíduos da exploração da platina. É um elemento siderófilo, calcófilo, então isso aí já é uma mudança, uma diferença significativa para os outros sistemas que a gente estudou, né, que a maioria deles eram litófilos, e por isso aí a gente já vai ter uma ideia legal de para que é utilizado essas coisas, né? É um elemento altamente compatível, ele é retido na mineralogia mantélica da fonte, não nas olivinas, mas nos sulfetos, né, nos óxidos que estão juntos ali, né, e não nos silicatos, tá bom? E possui 7 isótopos naturais, 84, 86, todos eles aqui, né? O ósmio 186 e o ósmio 187 são produto de decaimento, respectivamente, da platina 190 e do Rênio 187, desculpa. Só que a platina é muito pouco da platina natural e por isso é muito difícil fazer medição desse sistema, apesar que já está sendo usado, né? Então está aqui a representação dos isótopos de ósmio, sua abundância natural, e aqui os dois isótopos de Rênio, né? Com o isótopo de Rênio que decai para o 187 a partir de um decaimento do tipo beta. Então, figurinha do Rênio aí, né? É o último elemento estável natural, se descoberto em 25. O nome vem do rio Reno. Concentração muito baixa também na média na crosta terrestre, 1 parte por bilhão. E o interessante dele é que, apesar dele ser raro e ser espaço na crosta, é que ele se comporta quimicamente da mesma forma que o molibdênio e o manganês, né? Então, isso quer dizer que na molibdenita, por exemplo, que é um sulfeto de molibdênio aí, né? Ela pode ter até porcentagens de Rênio, né? Chegar a 1,8%, né? Então, realmente vai ser um mineral diferenciado aí na hora de fazer mineralogia e a geoquímica e a geocronologia do Rênio-ósmio, tá bom? Então, a gente tem um decaimento do tipo alfa aí da platina 190 para o ósmio 186, a meia-vida é muito grande, 470 bilhões de anos, né? E o problema aqui é que a platina 190 ela é muito pouco da platina natural, né? Então, é muito pouco pai, que vai gerar muito pouco filho. Então a diferença nas razões de ósmio 186 vão ser muito pequenas em relação ao que se espera aí de decaimento, né? Agora já o Rênio 187 para o ósmio 187, né? A meia-vida é parecida com o rubi de estrôncio, quer dizer, muito mais variações, né? Decaimento tipo beta menos. E o Rênio 187 é a maioria do Rênio natural, então isso aí vai ser muito mais simples de utilizar do que a platina, apesar que já estão utilizando esse sistema da platina também, tá bom? Antigamente se utilizava razões 187 e 186, hoje se usa razões 187 e 188. Então, 188 virou o denominador estável preferencial. Alguém que tiver com alguma dúvida aí sobre decaimento, sobre o que se usa denominador, né, tem que voltar nas outras aulas aí, né? Todas essas partes teóricas mais básicas eu não vou discutir aqui, vou discutir mais as aplicações, né? Como é que funciona a idade isocrônica, idade modelo, etc. Tem que voltar lá nas outras aulas. Então, o Rênio e o ósmio são metais redox sensitivos. Eles são solúveis quando estão oxidados e eles são imóveis quando estão reduzidos, tá bom? Ambos são móveis na superfície terrestre, que é oxidante atualmente, né? Porém, eles são concentrados em sulfetos e em matéria orgânica
em ambientes anóxicos eocínicos, né? Então, duas coisas aí, né? Primeiro, que eles podem fornecer dados sobre como evoluíram as condições redox na história da Terra, analisando folheiros negros antigos, né? E segundo, que os folheiros negros vão, teoricamente, puxar a assinatura de ósmio da água do mar, né? Principalmente na matéria orgânica. E com isso, a gente pode tentar usar folheiros negros para ter idade de deposição, né? Um dos grandes problemas da geocronologia aí. Então, o rênio e o ósmio são elementos compatíveis, bom para datação de meteoritos, rochas máficas e ultramáficas, mantéricas, né? São elementos calcófilos, siderófilos, bom para datação de depósitos minerais metálicos. Essa é a grande diferença do sistema, né? A maioria dos outros sistemas é litófilo, né? Os elementos são litófilos, como o tessio hafnium, samarium, neodímio, rubídio de estrôncio, urânio chumbo, etc. E são elementos redox sensitivos, bom para datação de rochas sedimentares ricas em matéria orgânica. O outro grande problema da geocronologia, né? Então, na idade isocrônica, a gente vai usar aquela equação lá fundamental da geocronologia, usando o ósmio 188 como denominador, né? E podemos utilizar amostras com espalhamento suficiente aqui na isócrona, né, para poder fazer uma idade isocrônica, certo? Aplicações na geocronologia agora, né? Um dos principais problemas da geocronologia é a datação de depósitos minerais, né? A maioria dos sistemas que a gente utiliza são elementos litófilos, eles são instáveis em minerais minérios, né? Resta que a gente tente datar a ganga e esperar, né, com graus de mais segurança ou menos segurança no chute, que ela seja de mesma idade que o minério. Então você pega aquela monazita que está num veio, né? Se você tem que ter uma petrografia muito bem feita para você ver, por exemplo, se a monazita cresceu em paragênese com arsenopirita, né? Que aí cresceu junto com o ouro, por exemplo, né? Senão você vai datar a ganga e esperar, né, que ela seja da mesma idade do minério. Tem que ter uma petrografia legal. Mas em contraste, tanto o rênio quanto o ósmio são elementos calcófilos, né? Eles gostam de ocupar espaço na estrutura molecular de sulfetos, né? E os sulfetos normalmente estão associados aos depósitos metálicos, tá bom? Os principais minerais que se utilizam, então, a molibdenita, que é um caso especial, né, o sulfeto de molibdênio, alguns sulfetos de níquel, cobre e ferro, pirrotita, pirita, pentilandita, etc, tá bom? Vou dar aqui uma fotinha de molibdenita, né, novamente sem escala, complicado demais. Ele é um caso especial para a geocronologia rênio-ósmio, né, porque o rênio se comporta como molibdênio em sistemas químicos, raio iônico, dessa vez em picômetros aqui, né, muito parecido dos dois, né. Dessa forma, a molibdenita acomoda o rênio na sua estrutura. Os teores atingem até poucos por cento, como a gente viu, né? Em contraste, quase não acomoda nenhum ósmio, né? O ósmio é muito pobre na crosta, como a gente viu, né? Então, o cronômetro rênio-ósmio molibdenita, ele funciona como se fosse o urânio chumbo em zircão, né? Imagina-se que você pode desprezar qualquer ósmio que estava ali antes, e todo ósmio que está lá dentro foi gerado pelo decaimento do rênio, né? Isso resolve aquele problema do filho bastardo, né? Da gente não saber qual que era a quantidade de filho que já estava lá dentro, né? Então é uma condição ideal para o mineral ser utilizado, né? Acomoda muito do isótopo pai, quase nada do isótopo filho. Vamos usar idades convencionais, né? A gente reescreve a equação da isócrona tirando esse termo e com isso essas outras duas coisas a gente tira do espectrômetro, né? Então tá aí, molibdenita é um mineral que ocorre muito em Greisen, né? São esses pegmatitos finais aí que ocorrem, né? Que são muito ricos em gases, etc. Então, esse laboratório de Salt Mountain aí, Selby e Creasy, que são os caras que desenvolveram bastante o método aí, né? O Robert Creasy lá do Canadá, com os alunos dele, Selby, etc. Fizeram aí cafeodspato pegmatite com essas molibdenitas. Então, cada molibdenita deu uma idade para eles aqui, né? Entre 370, 350, por aí. Olha, uma aqui deu um negócio bem mais velho. O que será que aconteceu? Vamos ver isso aí. As unidades argônia e muscovita desses Greisens dão em torno de 370 milhões de anos, né? Então é uma correspondência legal, né? Alguns deram idades diferentes, mas a maioria das molibdenitas deram idades legais. Tem umas deram bem mais novas e outras bem mais velhas. Por que será, né? Vamos ver. Outro teste que fizeram, né? Depósito de cobre pórfiro, La Caridad Sonora, no México, né? Esses depósitos de cobre pórfiro são legais para fazer isso. Então, olha lá, as idades rênio-ósmio, 53 milhões de anos, mais ou menos, né, com incerteza legal, que bate com as idades urânio chumbo e zircão. Então, isso aí demonstra a utilização do método, né, que ele é próprio para ser utilizado. Agora, o que aconteceu? Né? Há pouco tempo agora, saiu esse artigo na Scientific Reports, Fernando Barra e companhia, onde eles analisam, fazem mapeamento isotópico de cristais de molibdenita. Mapeamento isotópico dá para você fazer com
microsonda iônica, né? Como é, por exemplo, o SHRIMP, o SIMS, né? Para você ver onde é que estão os isótopos dentro dos minerais. Né? Então, na verdade, assim, quando você fazia a idade TIMS lá, igual os caras fizeram para aquelas molibdenites que a gente mostrou, você derrete o mineral inteiro, né? O pedaço da amostra que você pegou inteiro. Mas será que esse mineral inteiro ele é homogêneo para distribuição de rênio e ósmio, né? Isso que foi o problema que esses caras descobriram quando eles fizeram esse mapeamento, né, fizeram o mapa composicional dos minerais. Eles descobriram que existem efeitos pipitas, né, revelado por nanosims aí, ó, né, distribuição heterogênea dos isótopos de rênio e ósmio na estrutura da molibdenita. Isso dificulta a análise pontual in situ, né, porque você pode estar pegando porções da molibdenita onde o rênio migrou para aquela porção ou o ósmio migrou para aquela porção. Quer dizer, vai ter mais pai ou mais filho do que deveria ter, né? Por isso você tem que ter uma amostra de tamanho suficientemente grande para você ter uma análise homogênea, né? Homogeneizada. Então, por isso, talvez que deu aqueles problemas com as idades lá. Algumas deram mais velhos, outros mais novos. Provavelmente pegaram porções de molibdenita que não eram homogeneizadas, tá bom? Então, os mapeamentos dos caras, eles mostram esses efeitos pipitas aí, né? O ósmio, às vezes, se concentra em alguns cantos, lá, né? Para o molibdênio também. O rênio, olha como é que o rênio está zonado, né? Está zonado, aqui tem porções mais ricas em rênio e mais pobres, não está homogeneizado, né? Então, provavelmente isso aí, né, o que fizeram com a molibdenita é o que foi feito com o zircão nos últimos 50 anos, 60, 70 anos aí, né? O zircão foi muito utilizado para o sistema urânio-chumbo, então começaram a estudar cada vez mais a composição do zircão e como é que os elementos se distribuem dentro dele, né? Urânio, chumbo, etc. E com isso a gente descobriu várias coisas aí sobre a estrutura interna do zircão, como é que ele é zonado, como é que ele tem núcleo e borda, né? Como é que fraturas influenciam na perda de chumbo. Mesma coisa que estão fazendo com a molibdenita, né? E provavelmente vão fazer com outros minerais também, que vão passar a ser utilizados em geocronologia, né? Então isso mostra a importância de ter um mineral bem homogêneo, mesmo que ele seja o mineral ideal para o sistema, né? A gente viu que tem uma distribuição meio diferente aí dentro, tá bom? Depois de cobre e níquel, né? Aí o pessoal começa a fazer isócronas, tá bom? Então essas isócronas aí, o pessoal da China faz muito isso, né? Obtida a partir de concentrados de calcopirita, pirrotita e pentilandita. Cada um desses pontinhos aí é separado de sulfitos, né? A isócrono e sulfetos aqui ficou legal, né? 282, etc. MSWD legal, a razão inicial de ósmio ele te dá. O que você tem que ficar esperto aqui é que muitos desses depósitos minerais, eles têm mais de uma geração de sulfito, né? Às vezes tem lá pirita 1, pirita 2, pirita 3, então você tem que ficar esperto para você não estar misturando sulfetos de gerações diferentes, que aí você vai ter realmente idades intermediárias, né? Não vai ser legal. Quem precisar lembrar como é que funciona a idade isocrônica, idade convencional, idade modelo, volta lá nas aulas que lá atrás eu explico isso tudo, tá bom? Nas aulas de dezembro tem a base para compreender isso tudo aqui. Outro depósito na China, né? Sulfetos que os caras utilizam aqui. Outra análise legal. Nesse caso aí é a partir de concentrados de pirrotita, né? Pirrotita que tem razões suficientemente diferentes, rênio e ósmio, mais homogeneizadas, né? Durante a cristalização para poder dar essa isócrona legal aí. Também feito com rocha total e agregados minerais, né? Então, nesse caso aqui, rochas dificílimas de datar, né? Que são comatitos, tentaram fazer uma isócrona aqui com cromitas, né? Separados de cromita, mas a cromita quase não tem rênio, tá vendo? Ela tá lá no comecinho aqui, quase não gerou ósmio filho, né? E basaltos comatíticos e comatíticos com alto MgO. Tentaram fazer, deu lá 2.7, mas olha o MSWD disso aqui, né? 112, muito complicado, né? Mas é uma tentativa, né? O rênio ósmio está sendo muito desenvolvido, ainda estamos compreendendo o funcionamento e como que é o ciclo geoquímico dessas coisas, né? Como é que eles reagem em temperismo, como é que eles reagem a hidrotermalismo e etc, tá bom? As isócronas de meteoritos foram importantes para ajudar a definir a constante decaimento do sistema, né? Porque a energia liberada pelo decaimento do rênio para o ósmio é muito pequena, então era muito difícil medir essa constante de decaimento em termos de atividade, né? De counts por segundo, etc. Compara com o decaimento do urânio 235, né? 200 mil eletronvolts, que é utilizado até para poder gerar energia, né? Tá ordens de magnitude aqui bem menor do que o
desse, né? Então, por isso, eles substituíram isso na equação, né? Para poder chegar a constante de decaimento. Porque você sabe o tempo que se passou dos meteoritos, né? 4,56, alguma coisa, 4,55, né? Aí você usa esse tempo aqui, as outras coisas você mediu, né? E você vai chegar num lambda. Tá bom? Outro grande problema da geocronologia, né? Então, dois problemas principais aí para o Renniosmo atacar é a datação direta da deposição de sedimentos e rochas sedimentares, né? Porém, a gente tem aquele caso especial lá, que os folheiros negros retêm a assinatura isotópica de ósmio da água do mar na sua matéria orgânica. Teoricamente, né, o pessoal vem estudando isso bastante aí, teoricamente a assinatura isotópica de ósmio vai persistir até a fase xisto verde e até mesmo durante a maturação de hidrocarbonetos, mesmo quando a rocha gera petróleo. Aí o pessoal começou a analisar amostras de petróleo, né? Teoricamente, o petróleo e o gás, os hidrocarbonetos, eles puxam a assinatura isotópica do ósmio e carregam junto consigo, permitindo para você datar petróleo. Que negócio interessante. Está sendo muito estudado ainda, o pessoal ainda não sabe direito em qual fase do petróleo que está o ósmio, etc., né? Mas são fronteiras aí bacanas para o método, tá bom? Então, alguns trabalhos aqui do Brian Kendall, também foi aluno do Robert Kreiser, etc., né? Tive a oportunidade de conversar com esse cara, datando folheiros negros aí na Austrália, né? E é muito legal porque eles estão relacionados à glaciação, então ele conseguiu umas idades bacanas aí, né? Outro trabalho deles também lá no Canadá. E o que eu achei mais legal desse trabalho, né? Isso foi o doutorado do Brian Kendall e tem duas isócronos aqui, vocês estão vendo, né? Uma pontilhada e a outra inteira, né? Cheia. E essa isócrono pontilhada é o que ele conseguia dissolvendo a rocha, né? Usando para poder dissolver a rocha, utilizando a aqua regia. A aqua regia é HCl mais ácido nítrico, né? Utilizado para dissolver, separar o ouro de rocha, né? E dava uma incerteza grande, né? Lá 634, mais ou menos 57 milhões de anos. E o Kendall foi trabalhando no laboratório, e começou a usar ácido sulfúrico com um ativador de cromo. E só de trocar o ácido ele conseguiu uma incerteza bem menor lá, né? Ordem de magnitude menor, que são as mesmas amostras aqui, só que utilizando ácidos diferentes para dissolver. Então, o laboratório é um negócio muito louco, né? Porque ele tem umas coisas empíricas, assim, parece receita de cozinha, né? Um cara vai lá, faz uma coisa, outro vai, faz outra, vai experimentando, vai tentando. Uma hora as coisas dão mais certo, às vezes você não sabe nem porquê, né? Você tem que ir seguindo aí, tentando descobrir o porquê, tá? Aqui no Brasil também tem umas idades aí do Vazante, né, do grupo Vazante, que fizeram Renniosmo em folheiros negros. Ainda são um pouco controversas, né, porque tem umas idades de zircão que não batem muito bem. Eu tentei fazer umas aqui no grupo Pambuí, deram umas idades muito malucas, né. Eu tenho impressão, isso aqui é a amostra de furo, né, mas eu tenho impressão que ainda precisamos compreender muita coisa sobre a geoquímica do Renni e do ósmio, como é que eles se comportam com fluidos que passam na rocha, fluidos meteóricos, intemperismo, etc, né? E olha aí, né? Isso foi quando os camaradas fizeram a datação de hidrocarbonetos lá em Alberta, né? Olha aí essa isócrono que eles fizeram, cada amostra aqui é de um hidrocarboneto, né? De uma amostra de petróleo, desses campos aí de Alberta, né? E deu essa idade, 116, mais ou menos 5,3. Teoricamente, se você ler o trabalho desses caras, eles falam que daria para tentar fazer a idade tanto da formação do petróleo quanto da migração e colocação. Mas como eu disse, isso é uma coisa bem fronteira, né? Não sei se isso está na Nature ou na Science, né? Esse aí foi um trabalho bem legal que os caras fizeram. Ver como é que as incertezas são grandes, né? Viraram elipses mesmo e não só barrinhas, né? Nem colocaram o MSWD, provavelmente porque é muito alto aqui nesse caso, né? Então, além dessas idades isocrônicas e idades convencionais que se faz com molibdenita, né? Idade isocrônica com sulfetos, etc., ou amostra de rocha total, também se usa idade modelo Renniosmo, tá bom? Tem dois modelos principais, né? Então, aquela mesma história lá do neodímio, né? Você tem uma curva de evolução do manto, o PUM aqui no caso, vê como é que os geoquímicos gostam de inventar nome, né? No Bidistron era o Babi, etc., que é o PUM. PUM é Primitive Upper Mantle, é o manto superior primitivo, né? E aí você tem essa ideia que você tem um evento de fusão parcial, diferenciação do manto primitivo, né? Que você vai gerar um restito, pode gerar um restito mantélico, isso vai ter um comatito,
uma razão reniósmica mais ou menos baixa, e um basalto com a razão reniósmica muito mais alta, tá bom? Coloquei as fotinhas aí pra gente, né? O resíduo do reniósmio chega a ficar zero aqui, né? Osmiósmio, né? Porque você tem muito pouco rênio para decair. O resíduo de basalto não, ele vai aumentando a razão osmiósmio com o tempo, porque você tem um pouco mais de rênio gerando ósmio, né? E o que você vai fazer é pegar a sua amostra hoje, né, e puxar ela para trás até ela alcançar a curva do manto. E tem dois modelos mais utilizados. O modelo do manto condrítico, né, que nesse caso você vai puxar lá para trás a sua amostra até ela ter a mesma composição do manto condrítico. Esse vai ser seu TMA, né? Seria como se fosse o T-Shure lá do neodímio, né? E o modelo de empobrecimento em rênio, né? Rhenium depleted. E aí você vai puxar a sua amostra até ela chegar no manto aqui, que é um manto empobrecido, né? E aí você vai ter o seu TRD. Tem que dar uma diferença grande entre os dois, né? Então, novamente, a idade modelo depende do modelo que você escolhe para a evolução do manto, tá bom? Alguns exemplos aqui de utilização de idade modelo, né? Roberta Rudnick, Walker, etc., né? São feitas tanto em sulfetos quanto em xenóides peridotíticos e mostram o tempo de formação do manto litosférico através de fusão parcial, né? E os sulfetos, eles podem detectar eventos mineralizadores que vêm depois das rochas, né? Então, você vê que tem uma diferença aqui entre os amarelinhos, que são as idades modelo em sulfetos, e os verdinhos, que são as idades modelo em rochas, nos cátons do Capival e do Slave, né? Capival na África do Sul, Slave no Canadá. O pico de extração do manto, obtido pelas idades modelo aqui, tanto no Capival quanto no Slave, deu cerca de 2,7, né? Isso aí foi uma coisa legal aí, que conseguiram fazer de evolução crustal. Agora, aparecem picos de 1,8 e 1,1 giga-anos, aparecem bem nas idades dos sulfetos, mas não dos peridotídeos, porém aparecem também nas idades TRD, né, Rhenium depleted, que a gente viu que dá mais novo. Então você vê a diferença, né, o TRD a gente consegue detectar eventos que vêm depois, né, do que o TMA, que é aquela que puxa mais lá para o lado do manto condrítico, né. Esses picos aí, eles correspondem às orogêneses Cais e Namaco-Natal, né, que provocaram metasomatismo e remobilização de rênio e dos sulfetos. Então, na África do Sul, olha lá, a gente tem um picozinho aqui do sulfeto que corresponde a essa orogênese Cais e esse aqui que corresponde a Namaco-Natal. Só que na rocha total, essas orogêneses não foram capazes de resetar o sistema renioso, né? Então, só resetou no sulfeto. E vê que tem um número de dados significativo aqui, 228, né? 71 de sulfetos, então, bem bacana. Então, quem tiver mais interesse nisso aí, né? Talvez, não sei se ficou muito complicado para vocês aqui, mas voltem aí nas aulas de samaro neodímio, a aula que eu falo sobre os tipos de idade, né? Para vocês entenderem o que significa essas idades modelo. E quem tiver bastante interesse mesmo, vai nesse trabalho da Rudnick Walker, que esse trabalho é muito bom, né? É um dos mais completos aí sobre idades modelos que a gente viu, né? E ver como é que depende do modelo que você está usando. E outra coisa importantíssima, né? Você não pode usar a idade modelo como idade de cristalização. Idade modelo é para te falar quando que a rocha saiu do manto, ou quando que aquele sulfeto sofreu remobilização na crosta, né? Não é idade de cristalização, tá bom? Você pode ter uma amostra aqui de 1 bilhão de anos, que ela vai te dar a idade modelo de 2,7. Está te mostrando quando foi que aquela região foi extraída do manto, né? E não as coisas que aconteceram na crosta. Você vê como é que o TMA ele é insensível às coisas que aconteceram na crosta, inclusive mineralização. Já o TRD foi sensível às mineralizações nos sulfetos, né? Tem uma diferença entre o sistema mineral e o sistema rocha total. Algumas aplicações na petrogênese, né? O ósmio é muito compatível e é retido na fonte durante eventos de fusão parcial, somente os sulfetos, né? O rênio é compatível também, mas menos um pouco, né? Ele é transferido para fusões de forma mais eficiente. Então, quando você tiver um evento de formação de crosta a partir de um manto condrítico, né? Você vai ter um manto empobrecido que sobra e uma crosta que vai ficar mais rica em rênio, né? É aquela história que seria o comatito, né? E aqui seria o basalto, tá certo? Então, com o tempo, o basalto vai ter razões osmio-ósmio maiores do que o comatito, né? Então é o contrário do que acontece com o samaro neodímio, onde o pai é que fica no manto e não o filho. Então, tem aqui os principais reservatórios, quais que são as razões rênio-ósmio, né? E as concentrações de rênio e de ósmio. Vê como é que o manto, né? Tá aqui o manto, os meteoritos aqui, tem razões muito baixas de ósmio e ósmio, 0,4, né? É aquele linha horizontal que a gente viu.
Já a crosta tem razões altamente variáveis, até 3 ordens de magnitude maiores. Então, voltando aqui de novo, né? O que aconteceu é que o rênio vai quase todo para a crosta, então o que sobra lá no comatito aqui, ele tem muito pouco pai, então vai gerar muito pouco filho com o tempo, né? Vai ficar quase uma reta horizontal. Já a crosta, né, ela tem muito mais pai, vai gerar mais filho com o tempo, vai subir para razões maiores, tá bom? Tá mostrando que sedimentos, black shales, ela é muito mais do que o manto, né? Sulfetos, etc. E molibdenita muito mais que todo mundo, porque ela tem muito mais rênio, né? E aí os caras podem fazer esse tipo de gráfico aí, né? Razão reniósmio por ósmio para diferenciar sulfetos, né? O cara estuda os sulfetos do depósito mineral dele, para saber se eles são mais do tipo mantélico ou se eles vêm mais de sedimentos ricos em enxofre, né? Saber qual que é o tipo de fluido que gerou seu depósito mineral, né? Se ele tem mais a ver com contaminação de enxofre da crosta ou se é coisa mais mantélica, etc. Né? Muitos desses depósitos minerais têm os rifes, né? Por exemplo, em rochas máficas e ultramáficas, eles costumam dar exatamente onde você tem contaminação crustal, né? Porque aí entra o enxofre, junta com os metais do magma e forma os seus rifes, né? Existe um parâmetro chamado gama-ósmio, né, que a gente usa, que é semelhante ao epsilon neodímio, né? Quanto mais componente crustal, maior rênio, maior o ósmio 87, maior a razão 8788. Esse parâmetro é definido como 100, né? No neodímio a gente multiplica por 1000, mas aqui a gente multiplica por 100, porque as mudanças estão na terceira casa decimal, né? A razão da sua amostra dividido pela razão do condrito, menos 1. Né? Ou seja, indica a diferença entre a amostra e o padrão condrítico no tempo t. Né? Quanto maior a gama ósmio, maior a proporção de material crustal. Ao contrário do epsilon neodímio. Então você pode até fazer um diagrama ósmio para o neodímio, se quiser, né? Eu usei esse exemplo aqui do cromita do Sil Ipueira, na Bahia, né? E ver como é que a região que é mineralizada, né? Ela tem exatamente uma contribuição crustal. Ela vai para positivo aqui, né? Bem no contato aí, né? Passando da ultramáfica para a máfica. Aí você vai ter a região que você passa a ter contaminação crustal. Você vem com as coisas mantélicas negativas, de repente você tem algum input de contaminação crustal, que é onde normalmente você forma sulfeto, né? Pode ser interessante. No caso aqui é um depósito de cromita, né? Não é sulfeto, mas isso ocorre em outros depósitos máficos e ultramáficos por aí. E aqui os caras lá dos comatitos, né? Mostrando diferenças de gama-ósmio aí para rochas comatíticas dessa região. Dessas coisas, se são mais mantélicos, se são mais crustais, etc. Outras aplicações aí, né? O reniósmio é muito utilizado na hidrosfera para analisar coisas ambientais, né? Porque você pode traçar a evolução do ósmio na água do mar, da mesma forma que você faz com o estrôncio, o neodímio, né? Ele vai funcionar como um espelho do neodímio, né? E você tem reservatórios com razão ósmio e ósmio muito diferentes um do outro, então com isso você consegue traçar de onde está vindo as suas fontes, né? Sedimentos ricos em matéria orgânica, ofiolitos, etc. Mas o mais legal mesmo é que, como eles são elementos calcófilos, siderófilos, né? Você pode traçar poluição do ser humano industrial, antropogênica, né, etc. E esse trabalho desses caras aqui, por exemplo, dessa Cynthia Chen, essa galera, mostrou que o valor isotópico de ósmio na chuva, né, na água precipitada, é bem menor do que o valor que ocorre na água do mar, né? Isso provavelmente, lá, então tá aqui a chuva, um valor bem baixo de ósmio e ósmio, a água do mar é bem mais alto. E aí ela compara aqui com combustíveis fósseis, né, com gasolina e depósitos de sulfetos, né? E está mostrando que provavelmente isso aí está vindo de fontes minerais. O pessoal que usa principalmente, né, esses PGR que são usados como catalisadores na indústria automobilística, né? Então provavelmente é o povo que dirige aí que está jogando muita coisa aí na água do mar, né? Isso aqui foi o cara que me ensinou a fazer esse sistema aí, a fazer a metodologia, André Poirier, lá da UCAM McGill, né? E ele fez uma comparação dos catalisadores de carro com o ósmio da natureza e mostrou nesse artigo aí que realmente o ser humano está jogando uma bocada de metal pesado aí, de coisa que não devia estar lá nas águas dos mares, né? Olha que ele analisou catalisadores de Chrysler, Ford, Toyota, etc. e mostrou que na água do mar tudo isso está jogado lá. Né?
Metodologia de análise, então, eu gosto de falar, porque tem um pouquinho de diferença em relação às outras análises, né? A gente não vai fazer, a gente faz cromatografia para separar o rênio, mas para separar o ósmio, a gente não precisa fazer, porque ele tem essa sua característica de volatilidade que nós vamos utilizar aí para fazer uma separação química muito interessante, muito sagaz, vamos dizer assim, né? Primeiro a gente digere a amostra num tubo de cários, que é esse ampolazinha de vidro, né? Estou aqui dissolvendo ela, igual um folheiro negro, então ele ficou tudo muito sujo aqui. No caso aqui eu usei água régia, né? Mas a gente sabe lá pelo Kendall que era melhor usar ácido sulfúrico, né? Mistura isso aí com Spike, etc. Quem não lembra o que é Spike, volta lá na aula de Teams lá que vocês vão saber, né? E aí você coloca isso no forninho. Tem um pessoal que faz isso aqui selando esse vidro, né, com ácido sulfúrico dentro, e o problema que você tinha com os tubos de cários mais velhos, né, é que às vezes esses tubos estão aguentando a pressão toda, às vezes eles explodiam, e esse negócio explode com ácido sulfúrico dentro, então não é uma coisa muito bonita de se ver não, né. Por outro lado, era legal de selar essas coisas aí com o maçarico, né, então você tem a chance de usar um maçarico aí industrial dentro do laboratório, é sempre interessante, dar umas fotos interessantes. Segundo passo, a gente vai separar o rênio e o ósmio utilizando bromine, tá? Bromine é esse líquido nojentão aqui, que ele é denso pra caramba, tá? Quando você abre isso aqui, a fumaça vai lá pro chão. É muito interessante, né? Adicionado para reagir com o ósmio em solução. A partir desse momento, o ósmio vai se tornar muito volátil. Então a gente dissolveu a amostra, colocou isso aí no meio, o ósmio vai juntar com isso aí na hora, tá bom? E aí, como ele vai ser muito volátil, a gente tem que fechar isso, normalmente usando chave inglesa mesmo aqui, ó. Né? Deixa fechadinho lá o seu becker, tem que usar uns beckers diferentes, com fita veda-rosca, tudo, para você perder o mínimo possível de ósmio aí durante, né? Já é raro, né? Na natureza, então não perder tanto. Então tá aqui um branco, né? No caso que eu coloquei, mesma coisa. Você esquenta isso aí, a temperatura de ebulição do BR2, o BR2 vai entrar em convecção e vai retirar todo o ósmio da solução, enquanto o rênio permanece na fase líquida, né? Aí você toma cuidado na hora que você for jogar esse tipo de coisa fora aí, porque o bromine, se você misturar ele com amônia, se não me engano, não lembro muito bem, mas esses laboratórios costumam ter aqueles galões assim de dejetos, né? Quando não é dejeto muito perigoso, e aí o pessoal joga amônia e depois joga bromine junto, isso aí vira gás lacrimogêneo quando tem essa reação, se eu não me engano, né? Alguma reação assim. Então tem que ficar esperto com os acidentes que podem acontecer aí, né? Tá bom? Aí depois esse pedacinho aqui que está com rênio nós vamos separar por cromatografia mesmo aqui nas coluninhas, mas o que está com ósmio, interessante, é que a gente vai adicionar uma solução de ácido bromínico, né? E evaporar tudo, que o ácido bromínico vai reagir com o ósmio, vai formar esse composto aí, né? Utilizando da valência do ósmio. Então, olha o que acontece quando a gente põe isso isso aqui era novo, esses tubos, né? Realmente o rênio ósmio é um negócio que ele avacalha o laboratório inteiro, né? Estava secando aqui dentro na chapa quente, ele sujou tudo aqui o tubo. E a gente chega no passo mais legal que eu acho, que é a microdestilação do ósmio, né? Então você fez tudo certinho, no final você vai ter só uma gotinha de amostra, que você deixou ela reagindo lá, né? Com ácido bromínico aqui. A sua amostra você vai colocar ela numa tampinha de Becker, né? Eu acho genial esse sistema aqui do Burke, que é a microdestilação. Bota na tampinha de Becker e aí você tem um Becker cônico, que a parte de cima dele você pinga uma gotinha de ácido bromínico, ó, né? E aí a gente vai embrulhar isso com um papel alumínio e vai virar de cabeça para baixo na chapa quente. O que acontece na hora que você esquentar isso aqui, ó, a sua amostra vai entrar em ebulição, né? Vai entrar em convecção, e aí o alumínio não vai deixar ela grudar nas paredes aqui do Becker, né? Ela vai rodar e quando ela encontrar a gotinha de ácido bromínico aqui, ela vai depositar o ósmio no ácido bromínico. O que vai acontecer, né? Se você fez tudo certo, depois que você tirou isso aqui e virar, você pode chupar essa gotinha direto e botar no seu filamento. O ósmio já está aqui. Então você separou o ósmio da sua amostra utilizando apenas a característica dele de ser muito volátil, né? Então isso aí eu acho genial aí na química do rênio ósmio. O problema todo aqui é que, primeiro, né, o ósmio é muito volátil, então você tem que fazer rápido. Mas segundo, são coisas muito sensíveis, né? Então você tem que fazer rápido, mas com cuidado, né? Você vê, você está pondo sua gotinha aqui com uma gotinha de ácido em cima. Se você virar isso aqui muito rápido, o ácido cai, perdeu sua amostra, né?
você não pode enroscar com muita força, porque você tem que desenroscar depois, né? Então, assim, várias coisas, vários desastres podem acontecer aqui. Você tem que ser rápido, porém delicado, né? Então tá aqui como é que fica o beckerzinho, papel alumínio ao redor. A gente faz um bombonzinho assim, né? Deixando só a parte da gota aqui separada, né? Porque aí vai entrar em convecção e vai grudar na gotinha ali em cima. Olha a gotinha aí como é que fica, né? E essa gotinha tá segurada aí por tensão superficial. Então se você mexer isso aí muito forte, né? A gravidade vence a tensão superficial e ela cai, você perde sua amostra, tem que começar tudo de novo, né? Semanas aí. Olha o tanto de bombonzinho aí sendo preparado na chapa quente, né? Entrando em ebulição, microdestilação. Olha como é que ela fica no final quando você abre, né? Você tem que ficar esperto para virar e puxar isso aí com a sua pipetinha. O rênio a gente separa por cromatografia mesmo, né? Igual a coluna lá que a gente separa ferro, tem as colunas para separar rênio. O folheiro negro deixa essas cores escuras aí, né? A gente prepara os filamentos, normal, só que, novamente, no rênio ósmio nem tudo é diferente, né? Por quê? Se vocês lembram lá quando eu dei a aula de espectrometria de massa, a maioria desses filamentos aí são feitos ou de tungstênio ou de rênio. Então, se ele é feito de rênio, você não pode usar o filamento de rênio para analisar o rênio ósmio, né? Porque você vai estar aquecendo isso lá na máquina e aí o rênio do filamento vai contaminar a sua amostra, né? Então, primeira coisa, você precisa ter toda essa parafernália aqui separada para fazer o rênio. Você tem que ter outra torre, né? Deixar ela separada de tudo, porque tudo no laboratório vai estar contaminado com rênio, tá bom? E os filamentos, você não pode usar filamento de rênio, você tem que usar um filamento diferente. O pessoal usa filamento de platina. Qual que é o problema? A platina é mais cara. Então, você tem que fazer filamentos mais finos, tá bom? Para render. Então, o filamento de platina é fininho. Aí você vem com aquela gotinha, pinga ela aqui em cima, como o filamento é muito fininho, sua amostra está aqui, né? Na gotinha de ácido que você tirou do cone, né? Sua gotinha vira e cai. Perdeu, tem que começar tudo de novo. Filamento mais fino também é mais fácil de você deixar ele queimar, tá bom? Tem que ficar bem delicado com tudo. Por isso é que muitos laboratórios resolvem não fazer rênio ósmio, e tem alguns que fazem só isso, porque praticamente você tem que ter os equipamentos todos voltados só para isso, né? Então, aquecendo aí os filamentos, e aí bota na máquina, né? Fez tudo aqui, se deu tudo certo, no final você vai ter o seu resultado, né? Que se você tiver azar, vai ser assim, você vai ter que ficar regulando o tempo todo a temperatura dos filamentos. Se você tiver sorte, ele vai ser bonitão assim. Só que o rênio ósmio, na verdade, né? O ósmio a gente não vai analisar ele nos copos de Faraday, a gente vai analisar provavelmente nos detectores Daly, que são detectores de contagem, né? Então não vai ser bem assim o sinal, mas aqui serve só como exemplo, tá bom? Lembrem lá de como é que funcionam os detectores para vocês entenderem por que a gente não usa o copo de Faraday e sim o Daly, porque é para correntes menores, né? De menor monta aí. Algumas particularidades, então, do sistema rênio ósmio. A primeira dificuldade analítica, né, eu já vi várias dificuldades analíticas aqui, mas estou falando em termos do espectrômetro, né, da máquina, é que o ósmio tem um potencial de ionização muito alto, 9 electrovolts, né? Dessa forma, você teria que aquecer demais o filamento para gerar íons positivos de ósmio, como você gera, por exemplo, para o estrôncio ou para o neodímio, né? Por outro lado, moléculas negativamente carregadas de ósmio O3-, né, elas possuem potencial de ionização bem menor. Então a solução primeiro é inverter todo o sistema de voltagem do TIMS, tá bom? Então vocês lembram que tem uma diferença de potencial de 8.000 volts, né? De um ponto para outro, da fonte para os coletores. A gente vai inverter isso aí, vai fazer os coletores ficarem positivo, o polo positivo, e a fonte o polo negativo, né? Isso aí chama o método N-TIMS ou Negative TIMS, tá bom? E a gente sangra um pouquinho de oxigênio, né, com uma mangueirinha, purificado, para dentro da câmara onde fica a fonte de íons, porque isso aí vai te ajudar a gerar as moléculas de trióxido de ósmio, tá bom? A segunda dificuldade analítica é o comportamento químico do ósmio em solução, né? Ele tem muitos estados de valência, incluindo estados muito voláteis, né? Dificulta a homogenização entre a amostra spike. Solução de digestão no tubo de cários, né? A amostra dissolvida em água régia ou ácido sulfúrico, uma ampola de vidro que é selada a alta temperatura e pressão. A precisão, a gente viu, utilizando ácido sulfúrico, é muito maior, por algum motivo. Como o vidro aguenta toda essa pressão, muitas vezes ele pode quebrar com ácido sulfúrico dentro, né? Tinha uns tubos de cários quebrados lá no laboratório que eram lembranças aí dessas coisas. Quando a reação é bem sucedida, você congela os produtos antes de quebrar o vidro.
Terceira dificuldade, que normalmente para análise isotópica, subdistronça, neodímio, etc., você usa filamentos e peças feitas de rênio, né? Toda a fonte ali normalmente está altamente contaminada por rênio. A solução é você ter as peças reserva especialmente separadas, né? Isoladas e protegidas. A gente usa filamentos de platina, são mais finos, né? Problema com perda de amostra. E se a análise levar muito tempo, o analista tem que ficar aumentando a temperatura do filamento, chega uma hora que você vê um sinal subindo do nada lá, que é o sinal de rênio, tá bom? É o rênio do ambiente que está subindo. Então, essa hora é a hora de separar a sua análise, porque você aumentou tanta temperatura que você começou a queimar aquele rênio que está grudado nas paredes da fonte ali, de todas as análises que já foram feitas ali. Está na hora de separar a análise, porque senão você vai pegar dados espúrios, né? Ficar esperto. As vantagens do rênio ósmio, a datação de minerais e minérios, que não é feita diretamente por outros métodos, é muito difícil, né? Datação da deposição de sedimentos ricos em matéria orgânica, datação de hidrocarbonetos e formação de peridotitos mantéricos através de evento fluão parcial. Também o uso como traçador de processos manto-grosso, petrogenéticos, ambientais, hidrosfera, né, e antropogênicos da poluição. Existem outras tentativas de datar mineral e minério, né? Já existem métodos aí para datar ouro diretamente, etc., mas o rênio ósmio é um dos mais promissores, realmente, né? As desvantagens, dificuldades analíticas muito grandes, a separação química complicada, porém muito bonita, eu acho, né? Você tem que ter as peças separadas para aquilo, para evitar contaminação de espectrômetro. E são metais muito raros, né? De PPT a PPB, e estão disponíveis somente em poucas rochas minerais. Então, tem que saber para qual problema você vai aplicar isso aí, tudo bem? Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.